Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Silva, sou estudante de Direito e idealizador desse canal Direito Nosso de Cada Dia. Canal esse que traz de forma simples, didática e dinâmica nossas leis, nossos direitos, os nossos deveres no dia a dia aqui no nosso ilustríssimo país. Quem me conhece, me acompanha no canal, sabe que eu não uso inciso, artigo, lei, eu não falo nada disso, eu comento a lei num conteúdo de gênero. E já deixando informado, isso aqui não é uma consultoria jurídica, isso aqui é um bate-papo entre amigos. Tá? Caso você tenha dúvida, procure um advogado próximo de confiança e peça a ele uma instrução. Tá? Só que hoje eu vou ter que entrar no detalhe da lei para poder explicar para vocês. Que lei é essa? Lei 14.344 de 2022. Que lei é essa, Thiago? Essa é uma lei criada recentemente para proteger a criança e o adolescente de violências domésticas. Pô, mas já não existia essa lei? Aí é que é o X da questão. Essa lei é uma lei que ela veio para poder modular, na verdade, uma lei já existente. Por que modular? Porque antes dessa lei, eu vou dar um caso hipotético, lembrando-se que eu vou classificar o gênero do agressor e da vítima, porque é algo que acontece sempre na nossa sociedade. Quando é o inverso, a gente chama de caso atípico, então não tem uma recorrência, não tem um volume que aquilo aconteça. Óbvio que acontece, mas como eu disse, é um caso atípico, acontece esporadicamente. Em sua grande maioria acontece do jeito que eu vou exemplificar aqui para vocês, tá bom? Vamos supor que a mulher casada lá com seu filho está em casa e o seu marido chega em casa e bate na mulher e bate na criança. Agrida os dois de uma agressão física, tá? Cabe medida protetiva para a mulher? Cabe. Maria da Penha assegura isso e a violência doméstica assegura isso para a mulher. Uma medida protetiva onde o indivíduo, o autor, ele vai ter que se manter um determinado distanciamento da pessoa ou até mesmo ter que sair da residência para que a mulher se sinta protegida. E a criança que apanhou teria essa medida protetiva? Aí que eu falo que ela veio para poder modular uma lei já existente. Por quê? Porque antes dessa lei, só quem era beneficiado era a criança do gênero feminino. Uma criança do gênero masculino não conseguiria de pronto imediato uma medida protetiva, cautelar para aquilo, Então era mais complicado. Por quê? O autor, quando ele agredia, se a criança fosse mulher, ela se usaria, no caso dela, tanto a lei Maria da Penha, porque é para a mulher, quanto de violência doméstica, porque ele é o pai daquela criança. Tá? O que essa lei fez? Cara, eu vou falar dela, mas eu vou falar muito superficial, bem por cima, só para vocês entenderem como é que as coisas estão, graças a Deus, vindo para poder melhorar a situação, a proteção à criança. O que essa lei fez? Essa lei ela veio o seguinte, a partir de agora, não só mais a criança ou adolescente do gênero feminino vai ser resguardado. A partir de agora, a criança e o adolescente no geral, independente de gênero, tá? Então hoje, com essa lei nova, essa 14.344, eu estou olhando para o lado porque eu olho para o computador, tá, gente? Ela veio para poder beneficiar as crianças, a criança e o adolescente. Então, o autor, tanto o homem quanto a mulher, agora homem e mulher, agrediu a menor, ou o menor, o adolescente ou a adolescente, sim, pode ser pedido uma medida protetiva contra aquele indivíduo. Tiago, mas antigamente,
se a mulher, ela não poderia sair da casa dela. E se hoje ela bater na criança, né, ficar comprovada aquelas agressões e tudo mais, e tiver essa medida protetiva, o que acontece? Porque a lei beneficiava que o domicílio era da mulher. Hoje, nesse caso em específico de violência contra uma criança, a mulher sai da casa e a tutela fica em posse do pai. Tá? Como eu disse, é um caso que serve para ambos os lados. Eu não estou aqui classificando gênero. A gente sabe que na maioria das vezes acontece do homem agredir a mulher, e é raro e é atípico uma mulher agredir o homem e isso acontecer, tá bom? Mas o que eu estou explicando é o seguinte: hoje existe sim essa proteção tanto para a criança. Então eu consigo pedir uma medida protetiva em quais casos? É elencado nessa lei. Elencado é classificado, né? Se o agressor agredir fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e patrimonialmente. Como é que seria esse patrimônio? Pensão. A pensão alimentícia, ela agora é rotulada nessa lei como uma agressão ao patrimônio daquela criança ou adolescente. Então, se você deixa de pagar sua pensão, você está agredindo aquela criança. E você pode ter uma medida restritiva para não se aproximar. Essa medida protetiva ela vai servir tanto para homem quanto para mulher. Se mudou o entendimento que só o homem agredia a criança. Hoje a mulher é vista também como uma potencial agressora, a criança e o adolescente. Então, por isso esse resguardo, por isso esse atento da lei, por isso essa lei veio para beneficiar. Então, deixou de pagar pensão é uma agressão, praticou bullying é uma agressão, terror psicológico é uma agressão. Até mesmo a alienação parental agora é vista também como uma agressão, punível com medida cautelar. Então, você que tem seu filho e que, independente do homem ou da mulher, fica, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, não sei o quê, e for constatado a alienação parental, cabe-se à outra parte requerer uma medida protetiva para assegurar a criança a essa alienação, para que se cesse essa alienação parental. Porque às vezes nós vemos aí, né, às vezes acontece, do homem instigar a criança, tua mãe não presta, tua mãe isso, tua mãe aquilo, ela isso, ela é aquilo outro. E aí a mulher do outro lado fica, teu pai é isso, teu pai é aquilo, teu pai é aquilo outro. Isso é considerado alienação parental e punível e se enquadra e cabível a medida protetiva para a criança contra aquele que está alienando a criança, que está induzindo a criança a ter isso. E não precisa ter um motivo. Bateu porque é criança. Não, bateu na criança, não é porque era criança. Bateu na criança, pronto, já se enquadra nessa lei 14.344. Quem pode solicitar isso? Você vai numa delegacia, vai explicar, vai apresentar ali os fatos, porque tem que ser comprovado, e dali você vai conseguir a medida protetiva. Se for mulher, vai ter que sair de casa, se a criança não tiver para onde ir. Se for um homem, sair da casa e não pode chegar perto. Se chegar perto é um descumprimento e aí vai pedir. Casos que às vezes pode acontecer de uma ameaça muito severa e não tenha como garantir essa medida protetiva, pode-se até se requerer a prisão preventiva do autor para que ele já fique preso.
tá? E o seu delegado mesmo já pode requerer ali a medida protetiva já para o Ministério Público, para o juiz de plantão, e o juiz já oficializar ali a prisão dele preventivamente, né? Caso ele leve ali a risco a criança ou adolescente. O que é interessante que esse convívio, quando eu falo o simples fato de ser um convívio, essa é uma lei até que ela veio para batizaram, né, formalmente como Henri Barel, esse caso aí que está em repercussão agora recentemente. Ela não só assegura o filho, né, o filho biológico, como também ele assegura qualquer criança que estiver dentro daquele convívio, ou qualquer criança, porque às vezes você pode ter um enteado ou uma enteada e ter um filho e arrumar uma outra pessoa e essa pessoa agredir o seu filho, né? Então essa medida protetiva vai servir, vai se enquadrar para aquele padrasto ou madrasta que agrida o menor, a criança em si. Então é isso, o bate-papo hoje foi sobre essa lei 14.344. É uma lei que veio para dar segurança e estabilidade às crianças, tá? No modo em geral, criança e adolescente, tá bom? Antes era só mulheres, antes era só meninas que eram beneficiadas com medidas protetivas, medidas cautelares. Hoje não, tanto homem quanto mulher pode se beneficiar com essa medida cautelar. Lembrando-se, que está com algum problema, procura, denuncia, não cai nessa besteira de que fez hoje, amanhã não vai fazer, depois muda. Não, infelizmente a gente às vezes pressupõe que a pessoa não tenha coragem de fazer tal coisa, mas a gente só vai descobrir se aquela pessoa realmente tem coragem ou não o dia que ela fizer. E aí a gente não pode aguardar esse dia acontecer. Então tá vendo que teu filho está em risco, sua filha está em risco, você está em risco, pede uma medida protetiva, pede uma orientação para o advogado, vê o que pode se fazer, o que não pode se fazer, tá? Eu não tenho para onde ir. Então tenta, existem alguns estados, eu não sei aqui no Rio, depois eu até posso ver, que são lugares de abrigo, tá? Para homens e crianças. Então pede um abrigo, vai para casa de um familiar, tenta se proteger ao máximo, porque a gente só vai saber se o indivíduo realmente tem coragem de fazer tal conduta o dia que ele fizer. Enquanto ele não fizer, a gente está acreditando que ele não tem coragem. E o dia que ele fizer, infelizmente, pode ser tarde demais. Então tá vendo que teu filho está em risco, você está em risco, procura uma delegacia, dê parte. Hoje, graças a Deus, agora temos essa lei batizada. Caso você tenha mais dúvidas, procura aí no Google, né? Foi batizada como lei Henri Barel. Pesquisa, vê o que você pode, o que você não pode. Existem inúmeros outros benefícios. Não existe só agressão física, existe agressão psicológica, emocional, bullying, patrimônio. Hoje a falta do pagamento de pensão alimentícia é uma agressão feita à criança, é uma agressão contra o patrimônio. Então vamos se atentar, vamos se resguardar, vamos se prevenir, né, para que as coisas comecem a se enquadrar. Essas pessoas que têm essa gana, né, essa obsessão de bater, de agredir, esse instinto de possessivo, agressivo, eles comecem a ver que agora, não só agora, né, antes, né, a lei ela está aí para ser aplicada duramente e fielmente. Tá? Existem casos de medidas protetivas, essa é para a mulher também, que o agressor é obrigado a andar com uma tornozeleira eletrônica.
Então, se ele se aproximar da casa, se aproximar da pessoa, a pessoa anda com um aparelhozinho, ela aciona ali no ato e a polícia é notificada, tá? Então, vamos se atentar a isso, não vamos esperar acontecer o pior, vamos se resguardar sempre, tá? E como eu falo, isso aqui é só um bate-papo, isso aqui é uma trocação de ideia. Se você tiver uma dúvida, deixa aí no comentário, se eu puder ajudar, eu ajudarei, mas o sempre correto a se fazer é procurar um profissional, um advogado formado, qualificado, pagar ele uma consultoria, ver com ele o que pode, o que não pode se fazer. Se não tem condições de ter um advogado, de pagar uma consultoria, existem lugares que fazem consultoria gratuita, procure esses lugares. Ou no mais, se não conseguir um lugar assim, vá na Defensoria Pública, procura um defensor, passa, relata o seu problema e com certeza você será ajudado. Não só você, como seu filho ou sua filha será ajudado. Tá bom? Galera, até a próxima. Lembrando que eu não edito vídeo, eu simplesmente só boto uma musiquinha aí de efeito no curtir, compartilhar aí. Eu não sei editar. E mudamos aqui o cenário, que agora eu comecei a gravar os vídeos do escritório onde eu faço estágio. Tá bom? Então, galera, até a próxima. Fica com Deus. Beijão. Até mais.